Olá, meus queridos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas tá aí o meu recadinho, tá bom? Sejam todos bem-vindos, né? Hoje nós vamos dar início a uma aula de ciências que vocês ainda não tiveram, que é sobre célula, certo? É uma das aulas que está aí no livro didático para apresentar para vocês. E nós vamos começar aqui a explicar sobre célula, dando a definição de célula, certo? Lembrando que todos os seres vivos possuem células, certo? E o que é célula? Células são as unidades estruturais, né, relacionadas à estrutura e funcionais, relacionadas às funções dos organismos vivos, certo? Então, as células são essas unidades aí, certo? Ok? Dos organismos vivos. Esses organismos, eles podem ser unicelulares, que possuem uma única célula, ou eles também podem ser pluricelulares, que são aqueles seres que possuem muitas células, como é o nosso caso. Ok, meus amores? Dando a definição aqui ainda sobre célula, célula é o quê? É a unidade básica da vida. Para resumir aí toda a definição, ela é a unidade básica da nossa vida, certo? Temos aqui também, para dar mais uma ênfase aí na definição de célula, nós temos aqui a informação que elas são encontradas nos vegetais, elas são encontradas nos animais e em todo o nosso corpo, como eu já havia dito antes, certo? E, para finalizar, nós temos aqui a informação que nós possuímos aí bilhões de células, ok? Meus queridos. Então, essas informações aqui muito importantes para vocês. Nós temos aqui também, agora que nós já sabemos o que é uma célula, né? Nós vamos passar aqui para a classificação da célula. Só para... a título de informação para vocês, eu quero dizer que a célula, ela é o bloco de construção de todos os seres vivos. É o bloco de construção de todos os seres vivos, ok? E aqui vamos para a classificação. Na classificação das células aqui, ok, o que nós temos aqui? Que as células são classificadas em dois grandes tipos de células, que são as células eucarióticas e as células procarióticas, ok? As células eucarióticas são as células mais complexas, elas apresentam núcleo e elas são encontradas em animais, plantas e fungos, ok? Já as células procarióticas, elas são células mais simples, porque são as células primitivas, né? As primeiras células aí encontradas e são encontradas em quê? Em bactérias e algas, ok? Então, nós temos a definição e a classificação das células, muito importante aí. A partir que nós já sabemos, a partir daí que nós já temos a definição de célula, nós já temos a classificação de células, né? Nós vamos aqui saber o quê? Como essas células se organizam, ou seja, a organização dessas células. Como é que se dá essa organização dessas células, ok? As células, elas se organizam em grupos, certo? Esses grupos trabalham juntos para efetuar determinada função, certo? Esses grupos são os tecidos que tem no nosso corpo, são 4 tipos de tecidos, certo? Esses grupos são os tecidos, que por sua vez, esses tecidos, eles formam os órgãos. Então, como se organiza de forma mais simples uma célula? Primeiro, as células, depois vem os tecidos, depois os órgãos e depois os grupos de órgãos, certo? Então, essa é a organização de uma célula. Tá bom, tá, gente? Aí nossa aulinha de ciência sobre célula. Ok, então, como nós já vimos aqui a definição, a classificação e a organização, nós vamos passar agora para a função, ok? Qual é a função da célula? A função da célula é fornecer a estrutura para o corpo. Lembra que eu disse para vocês que a célula é como se fosse um bloco de construção do nosso corpo? Então, ela fornece a estrutura para o corpo, ela leva e converte os nutrientes dos alimentos
em energia e ela executa funções especializadas, porque são grupos de células que formam os tecidos e cada um desses grupos de células ela tem funções no nosso corpo, ok? Até de matar outras célulazinhas que vêm aí trazer doença pra gente, elas vão e exterminam essas células maldosas, viu, meus queridos? Então, nós temos aqui, para finalizar a nossa aula, que nós temos a célula, que é a unidade básica da nossa vida, certo? Da vida dos seres vivos, viu, gente? Que é todos os seres vivos, não é só os seres humanos, não. E temos a classificação, né? Que são 2 tipos, são as eucarióticas e procarióticas. Nós temos aqui a organização, que iniciam pelas células, que formam os tecidos, que por sua vez formam os órgãos e depois os grupos de órgãos. E por último aqui a função, que é fornecer aí essa estrutura para o nosso corpo, certo? E executar todas as funções do nosso corpo, ou organismo, melhor assim dizendo. Gente, eu não sou muito boa de ciências porque eu sou formada em matemática, viu? Mas eu faço o melhor que eu posso estudo para passar aí um conteúdo para que vocês entendam, certo? A nossa aula. Então, um cheiro para vocês, certo? E até a próxima aula e que eu vou passar as atividades e eu preciso que vocês respondam, que pesquisam em sites, se vocês não entenderam muito. Lembrando também que aqui nós passamos só aqui o início da aula de células. Tem muita coisa aqui relacionada às células eucarióticas, relacionada à função, à organização, à definição. Muita coisa aí mais complexa, só que o início agora vai ser só essa parte, tá bom? Um cheiro e até a próxima aula.